Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu tô trazendo aqui um tema que fazia muito tempo que eu não trazia, que é tema bíblico, tá bom? E esse tema pode servir também para vocês usarem como decoração aí no período de Natal, tá bom? E depois que passar o Natal, continua usando aí para decorar o quarto da criança, o que vocês quiserem. Aqui eu vou usar as massas da NQA, a cor siena, que é uma cor muito linda para fazer as plaquinhas, tá bom? Vou usar aqui o médio envelhecedor da cor Fix. Vocês vão ver como fica o efeito legal depois no biscuit, tá bom? Vou usar aqui ou ele ou a tinta PVA marrom, vai do gosto de vocês. Pincéis modeladores, ferramentas da Blue Star e também o corante da Ceramanil ali, que é o blush, tá bom? A cor nude para fazer o roseado. Cola da Tech Bond e vamos lá, vamos aprender, gente. As massas da NQA, gente, vem bem pigmentada, então você pode colocar mais natural aí, um pouquinho de branco nessa massa para diluir, não precisa ficar pura, tá? Não precisa ficar muito forte. Pode ficar bem clarinha se você quiser, até essas plaquinhas que você vai fazer, porque a gente vai colocar um efeito de pintura depois. Mas eu deixei ela aqui no meio tom, né? Peguei aqui as reguinhas niveladoras da Blue Star e vou abrir uma plaquinha manual mesmo, como eu já ensinei aqui no canal outras vezes em lives fazendo decoração de plaquinhas nesse mesmo estilo. Então vou abrir com a régua de 3 milímetros, não precisa ser grossinha, é bem fininha mesmo. Vou abrir, se você não tiver essas marcações aí, né, esse marcador, por exemplo, de madeira, você pode fazer com pincel modelador manualmente, também já tem outros vídeos que eu ensino aqui no canal. Aí a gente vai cortar um retângulo de mais ou menos 13 centímetros de largura por 6 mais ou menos de comprimento, né? Que é aquela lateralzinha, que é de 6 centímetros, mais ou menos isso. A gente vai pegar um canudinho, tá? Ou a tampa de um pincel aí, como eu tô fazendo. E aí a gente vai furar 2 furinhos nessa parte de cima. A gente vai fazer 5 plaquinhas dessa. Eu vou marcar aqui, ó, as laterais como se tivesse a madeira cortadinha, né? Fica bem talhadinha, bem bonitinha. E essa marcação aí que eu fiz com o marcador da Blue Star de tronco, se vocês não tiverem, podem fazer com o pincel modelador manualmente, tá? Aqui, gente, vou deixar secar e, como eu disse, vão fazer 5 plaquinhas dessa. O que vocês vão ter que atentar é fazer 4 furos, tá? Em cada plaquinha, são 4 plaquinhas com 4 furos e uma vocês vão deixar sem o último furo, que é pra ficar no finalzinho lá. Se você é iniciante e tem dúvida de como deixar secando as suas peças para elas não envergarem, tem um vídeo aqui no canal que você pode procurar, tá bom? Que eu dou dicas lá de como é que eu faço as minhas bases para elas não envergarem. Mas não tem segredo, é deixar secar bem de um lado, depois ficar virando, deixar secar bem do outro e aí vai. Mas assiste o vídeo que aí tira todas as dúvidas de vocês. Ó, fiz as 5 placas, deixei a última sem furo lá na ponta, tá? E o ideal é que isso aqui já esteja totalmente seco para a gente poder fazer os efeitos e montar o bonequinho na placa lá de cima, tá bom? Então aqui eu vou começar a ensinar vocês como a gente monta o bonequinho, mas tem que estar com essa plaquinha seca. Aí no vídeo eu ainda não estava com ela seca, tá bom? Vou usar meia bola de 50 milímetros ou meia bola de 40 milímetros, se eu não me engano essa é de 40. Vou abrir a massa na cor de pele e encapar essa parte da bola, tira o excesso na parte de trás, a gente ainda vai colocar o cabelo, então não precisa ficar muito volumoso. A parte de trás dessa plaquinha tem que estar chapada, então eu só fiz uma marcação básica de rostinho, ó, com o rolinho da Blue Star, ó, ou com o dedo mesmo a gente pode marcar essa área dos olhos, bem simples, bem básico, tá bom? E aí vocês podem usar uma miçanguinha, uma mini pérola, vocês podem usar olhinho adesivo, que é o que eu vou usar aqui. E a referência eu deixo sempre, né, de medidas, de olhinhos, do material que eu tô usando, tudo na descrição do vídeo, gente. Então, eu não vou ficar repetindo aqui no vídeo, mas tá tudo lá, depois vocês podem dar uma olhadinha. Eu vou usar aqui o olhinho da Dani, do ateliê Dani Decor, tá lá a referência na descrição do vídeo. E vou colocar, ó, bem juntinho. Enquanto a massa tá úmida, coloco, dou uma apertadinha, não muito fundo, tá? Ó, e fica assim. Se você quiser um olhinho diferente, fica a critério de vocês. A gente vai fazer como se Jesus estivesse segurando essas plaquinhas, tá? Tivesse assim com as mãozinhas abertas. Eu vou usar 18 gramas de massa, vou dar uma achatadinha, ó, e deixar mais ou menos assim, abrindo um pouquinho a manga de cada lado, para encaixar as mãozinhas depois. Então ele vai ficar mais ou menos
nessa posição assim, um pouquinho por cima da placa. Só toma cuidado para não tampar o furinho onde a gente vai colocar depois o fiozinho de sisal. Eu vou fazer um corpinho para ele aqui. Você pode fazer assim do jeito que eu fiz, ou se quiser colocar o cone primeiro e depois os bracinhos, fica à vontade. Assim é porque já ficou o acabamento bem juntinho. E aí eu vou pegar aqui um pouquinho de vermelho, vou fazer como se fosse a faixa, passando aqui pelo lado e dando acabamento aqui atrás, tá? Mesmo essa parte de trás ficando para a parede, a gente tem que deixar, né, um acabamento bem legal. Ó, a gente vai medindo, por isso que a plaquinha já tem que estar seca, que a gente vai conseguindo modelar por cima dela bem melhor, tá? A minha aqui tá molinha ainda, e aí fica mais difícil de estar pegando. Mas é praticamente só isso. A gente vai colocar aqui um arame ou um palitinho de churrasco ou um palito de bambu. Como eu tava sem palito de churrasco nessa hora e arame, eu coloquei 2 palitinhos de bambu. Vou furar aqui. Achei um palito e fui colocando. Furei a cabeça, também é legal que já esteja seca para não ficar pesando. Coloca a cola da Tec Bond, cola branca, e encaixa, tá bom? Aí aqui atrás a gente vai cobrir com o cabelo, mas mesmo assim dá uma achatadinha aí, ajeita pra ficar todo por igual. E o palito não ficar aparecendo. Fez isso aqui, tá bom? Tem que estar bem rente, ó, essa partezinha do corpo com a plaquinha. E aí a gente vai continuar. Eu vou pegar um pouquinho mais de massa na cor de pele pra fazer as mãozinhas. E mãozinha aqui você sabe que é do jeitinho mais simples que eu faço. Eu vou usar mais ou menos 2,5 gramas para cada mãozinha, ou 2 gramas mesmo. Vou abrir com a estequinha gravata e marcar os dedinhos bem simples. Tiro aqui o excesso, coloco um arame, cola e vou encaixar. Eu vou com o pincel modelador furando essa manga. Ó. Aqui eu tô ajustando. A gente vai pegar 2 pedacinhos de massa. Eu usei aqui mais ou menos 2 graminhas para cada mãozinha. E eu vou fazer a mãozinha simples, ó. Daquele mesmo jeitinho, cortando, tirando o dedinho e marcando os outros. Eu vou furar aqui a manga e encaixar. Só prestando atenção para não tampar o furinho da plaquinha. A plaquinha pode ser ainda um pouquinho maior do que essa que eu fiz, tá bom? Porque a massa de biscuit, gente, ela quando seca, encolhe. Eu tirei aí, ó. Ainda bem que estava molhado um pouquinho, porque eu fui ajustar aqui para ficar tudo bem certinho, tá? Lembrando que a plaquinha seca funciona muito melhor da gente conseguir trabalhar. E a gente pode deixar assim, secando, ó, para depois vir com a plaquinha colocando. Então eu dou uma achatadinha aqui, ó, e corto para depois só encaixar a plaquinha desse jeito aí. Deu para entender, né, gente? Ó, aqui atrás eu vou dar mais uma alisadinha, depois o cabelinho ali compridinho vai cobrir. Tô sempre ajustando, passando cola, deixando tudo lá bem bonitinho. Quem trabalha com EVA também dá pra usar essa ideia, né, que fica bem bacana, fica bem bonitinho e fica leve. Então tô decidindo fazer de biscuit porque eu trabalho mais com biscuit. Aliás, eu trabalho só com biscuit. Mas quem tem habilidade aí com EVA, né, feltro, pode se inspirar na ideia para fazer, que fica bem bonito. E, gente, feltro eu amo também, me inspiro muito em feltro. Ó, eu vou pegar aqui a massa marrom. Esse é o marrom chocolate da Inkway. Ele é um marrom bem forte. Esse aqui eu tô usando puro. Quando ele secar, ele vai ficar bem escuro mesmo. E aí eu vou pegar, não tem medida certa pro cabelo, eu só tô colocando tirinhas para montar aqui o cabelinho do nosso Jesus, da nossa plaquinha, onde a gente vai colocar as frases, né, as palavras dos nomes de Jesus. Então vamos alisar, vamos deixar aqui tudo bem bonitinho, ó. Acabamento, tudo, gente, tudo. Na aula eu não faço tudo bem certinho, mas dá pra vocês entenderem. Ó, sempre ajustando, sempre arrumando, porque a gente que é perfeccionista, né, gosta disso. Então, ó, fiz isso aqui, vou colocar um pouquinho mais de massa marrom pro cabelinho. Faço sempre rolinhos, ó, e vou colocando. Aqui eu vou colocar uma barba na parte de baixo. Vou fazer também o bigode, né, da barba, assim, ó. Aí essa hora eu já poderia ter colocado o blush,
tá? E aí você pode usar o blush nude da Sarah Manil antes de colocar a barba, porque daí já fica a bochecha bem rosadinha, bem certinha. Ó, ficou assim. Daí vamos de novo, um pouquinho mais de massa para fazer a franja. A gente vai fazer mais rolinhos e vamos colocar por cima da orelha, de um ladinho e de outro. Repara bem aqui dos lados para não ficar nenhuma parte da cabeça aparecendo, tá bom? E aí já tá tomando forma. Vou pegar um pedacinho de massa na cor de pele para fazer o narizinho. E já fica bem bonitinho. Por que que eu disse que esse passo a passo é bíblico e também é de Natal? Porque o significado do Natal, vocês sabem que é o nascimento de Jesus, né? E foi dada essa profecia na Bíblia de que viria, né? O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, né? Deus é a nossa paz, Jesus é a nossa paz. E Jesus veio com o nome Jesus, com vários nomes, com vários significados. Um deles também é Emanuel, quer dizer Deus conosco. E pode ter certeza que Deus é com você. Às vezes você pode pensar que não, né? Às vezes você pode pensar que tá dando tudo errado, ou que as pessoas não ligam, ou que alguma coisa tá muito errada na sua vida, mas na verdade não se preocupa, porque Deus está contigo, né? Se você clamar, se você buscar, você vai encontrar, tá bom? Então vamos continuar aqui. E aí vocês podem pintar. Eu vou usar a tinta acrílica marrom para fazer os cílios, aliás, a sobrancelha. Tô usando o pincel fininho da Condor, que é o da linha 422, que é o 00. E aí vocês podem pintar. Eu troquei aqui a tinta, gente, tô usando a PVA, tá? Pra ficar um pouquinho mais forte. E a PVA que eu uso é da Corfix. Olha como já ficou fofinho, né? Pra colocar na porta de salinha de crianças, na igreja, fica muito bonitinho também. Pra colocar no quarto da criança, fica muito bonitinho, gente. Ó, vou dar uma roseadinha aqui com o blush nude da Sarah Manil, tá? E aí agora a gente vai para as plaquinhas pra gente poder finalizar a pintura delas e o nome. Vamos lá? Pronto, depois de tudo sequinho, o que que a gente vai fazer? Já tá bem sequinho, tá? Deixei secando por vários dias. A gente vai começar a pintar cada plaquinha dessa com um médio envelhecedor da Corfix. E aí a gente vai pegar cada uma dessas plaquinhas, forra aí onde você estiver trabalhando. Você vai molhar o pincel na água, tá? E vai passar aos pouquinhos, deixando mais forte nas bordas. Eu gosto de passar bem aguadinho, só para dar o efeito mesmo de madeira na plaquinha. E aí depois eu ainda tiro o excesso lá na bordinha, aliás, no meio da placa onde a gente vai escrever. Se você for usar o letreiro sendo um molde, né, letrinha de molde, não tem problema, você pode pintar ela toda por igual, assim, deixando algumas partes mais claras e colocar as letrinhas feitas na forminha com a palavra em cima da plaquinha. Só que aí você vai ter que fazer a placa um pouquinho maior, tá? Então aqui eu já fiz isso, vou fazer na parte de cima. Toma só cuidado para não sujar a parte da roupa do boneco. Se sujar depois na hora você já tira, ó, ali eu sujei um pouquinho, mas depois eu tirei com cotonete úmido na água também. Deixa sempre as bordinhas mais escuras para dar um efeito bem legal, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó, pronto. E aí a gente vai limpando o centro, vai passando mais água no pincel e vai limpando esse centro. Olha o efeito que dá, gente. Não parece que é biscuit, né? Então fica muito, muito bacana. Então vai limpando um pouquinho mais, ó, o meio. Você pode usar também um pedacinho de paninho molhado, tá? Aqui eu fui tirando um pouco com o pincel mesmo. E depois eu tirei um pouco mais com o próprio paninho úmido, porque aí limpou melhor. Como eu vou escrever nessas plaquinhas com a caneta em gel, então tinha que estar bem claro, porque senão não ia ficar legível, né, visível as letras que eu escrevesse. Mas como eu disse, se vocês forem usar letras de forma, né, feita no molde, fica bem bacana. A Simone Moldes tem moldes lá de letrinhas bem pequenininhas, então vale a pena vocês entrarem lá no site da Simone, vou deixar aí na descrição do vídeo, para vocês usarem também colando, né, as letrinhas aí em cima, tá certo? Então é isso, agora a gente vai montar toda a parte, né, da cordinha que vai segurar essas plaquinhas.
Eu vou usar aqui um fio de sisal para fazer a amarração das plaquinhas. Como a gente furou, a gente vai começar pela parte de trás da última plaquinha e vai intercalando, ó, uma por cima e outra por baixo, desse jeito aí que eu tô fazendo. E vou puxando, tá? É legal que o furo esteja bem grandinho pra gente não ter problema na hora de encaixar essa cordinha, porque como ela é bem espaçada, os fios acabam enganchando se você tiver com um furo muito pequeno. E aí você vai ter que ficar ajustando o tempo todo e cortando, tá? Então, olha só, vou fazendo isso e deixando mais ou menos cerca de 1 centímetro em cada espaço de plaquinha pra gente colocar. Então, aqui eu tive que cortar um pouquinho mais a ponta para poder encaixar. Então, eu coloco sempre uma por cima, outra por baixo, uma por cima, outra por baixo, mas nunca sobrepondo a plaquinha, tá? O fio tem que ficar sempre por trás, a maior parte do fio tem que ficar sempre por trás. A gente vai ver o fio só nas emendas mesmo de cada furinho, como vocês estão vendo aí, ó, tá? E a gente vai ajustando e deixando o espaço de um dedo, mais ou menos, aí, em cada um. Agora eu vou acelerar um pouco mais e a gente vai fazer o outro lado também, deixando um pouco de fio pra cima, aqui passando pela mãozinha do boneco e deixando um pedaço pra cima pra gente poder amarrar depois e colocar num preguinho, tá bom? Nesse finalzinho, gente, que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o pedacinho que sobrou, cortei e dei um nozinho, tá? Nessa ponta aqui. Como não sai lá embaixo o fio, fica só até aqui, eu dou um nozinho, ó. E aí eu coloco um pinguinho de cola instantânea. A cola que eu uso é da Tec Bond. Então eu coloco a número 2 mesmo. Pego aqui, coloco um pinguinho de cola pra ela segurar esse nozinho, não soltar. E aí eu consigo cortar bem rente desse fio. Então agora eu vou fazer o outro lado. Agora eu peguei a caneta lá da Yupi Biscuit, que é a caneta em gel, que eu escrevo sempre no biscuit, tá? Com o biscuit seco, gente. Então eu deixei a plaquinha secar e fui escrevendo todas as palavras do versículo lá de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que vocês viram no início, tá bom? O legal dessa caneta em gel é que você pode apagar, se você errar, com um pouquinho de água aí, deixa secar de novo a plaquinha e escreve consertando, tá? Aqui, para fixar a caneta, gente, é só deixar secar que ela não vai sair. Mas como é um decorativo que a gente vai estar colocando na porta, vai pegar muita poeira, aquela coisa toda, eu prefiro dar uma camada de verniz fosco, tá? Essa daqui é da Corfix que eu uso, mostrei pra vocês esses dias nas redes sociais e ele é fosco mesmo, tá? Não vai alterar a cor do seu biscuit, não vai deixar brilhante. Na hora que você passa, ele fica uma camada porque é líquido, mas depois que seca ele vai ficar assim, perfeitinho, sem brilho nenhum, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.